Amém? Eu gostaria, nós vamos ter alguns versículos, irmão. Eu coloquei aqui, deixa eu falar aqui para você, porque aí fica fácil para você, que eu já marquei na minha Bíblia. 1 Coríntios 9, nós vamos ler do 24 ao 27. Glória a Deus. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando a outros, eu mesma não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Vamos lá para Hebreus, já vou ler todos. Hebreus 12, 1. Glória a Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos-nos todo o embaraço e o pecado, e tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos lá, 2 Timóteo. Aleluia. Glória a Deus. Encontraram aí? 2 Timóteo, isso. 2, do 3 ao 5. Versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Amém? Amados, como nós estamos aí nesse tempo, e aqui essas duas figuras falam da igreja. Fala de um atleta e fala de um soldado. O atleta fala de nós, do pessoal, né? Diz que o atleta, ele se prepara para uma corrida. E é isso que o Senhor nos chama, para uma corrida. Então vamos começar a refletir sobre as Olimpíadas. Exemplo, um atleta que vai correr numa Olimpíada, ele começa a se preparar 2 anos antes, 3 anos antes. Primeiro com o quê? Com renúncia, com determinação, com foco, com disciplina. Para quê? Para que naquele dia escolhido ele possa correr essa maratona que vai durar apenas 1 hora. Mas o preparo é muito maior do que o tempo de corrida. E como nós precisamos olhar para nós e precisamos ver se nós estamos como esse atleta, qual Paulo diz. Paulo aqui ele está levando uma referência lá de Coríntios, porque ele ficou um tempo na cidade, ele viu como é que funcionava, né, dentro da arena, aqueles homens se preparando, né, para poder ter uma coroa no final, um reconhecimento no final de uma coroa feita de mato que ia morrer. E ele fala, assim somos nós. Mas não atrás de uma coroa corruptível, mas de uma coroa de vida eterna. O que a igreja precisa para que o avivamento venha, para que nós possamos fazer o ID, nós precisamos primeiro de renúncia. Um atleta que vai correr, que vai percorrer uma maratona, ele não se alimenta de qualquer coisa, ele não dorme de qualquer jeito, ele não vive uma vida de qualquer maneira. Ele tem uma vida de disciplina. Ele tem horário para dormir, horário para acordar, ele se alimenta bem. Ele faz exercícios físicos. Come bem. Agora, você imagina a igreja como referência de atleta. Eu imaginei eu. O meu médico vive brigando comigo porque, Vanilda, para você viver bem, você precisa andar. Nem falou de correr, andar. E por que a Vanilda não vive bem? Por que a pressão da Vanilda não está boa? Por que o coração da Vanilda não está boa? Porque eu sou preguiçosa. Eu não gosto de andar. Eu já falei para o médico que ele achou ruim quando eu falei para ele que eu ando bastante de Uber. Ele só olhou para a minha cara, abaixou e nem respondeu. Nem se deu o trabalho de responder. Por que a igreja não chega no lugar que tem que chegar? Por que nós não alcançamos aquilo que nós precisamos alcançar? Porque somos uma igreja que temos preguiça. Precisamos renunciar àquilo que nos faz mal.
Pensa, o atleta, ele não come qualquer coisa. Não é como a Vanilda que come 2, 3 pedaços de pizza, um copão de refrigerante e depois quer ter fôlego para correr. Depois quer ter fôlego para andar. Por que a igreja está cansada? Por que a igreja está sobrecarregada? Por que a igreja não consegue fazer o ID? Por que a igreja não manifesta os dons, os talentos? Por que a igreja não vive o sobrenatural? Por causa disso, uma má alimentação. Nós estamos comendo comidas espirituais feitas no micro-ondas. Sabe o miojo? Que só tem sal. É isso que nós queremos. Nós não queremos mais uma comidinha que gaste tempo. Sabe? Que nem quando eu chamo o corpo diaconal, que nem quando eu falei que ali, tempo. Você pegar essa palavra e ler, Senhor, fala, revela o que está aqui oculto que eu quero entender. É comer. É pegar essa comidinha, temperar, ler de novo, até que você pega essa palavra, coloca na sua vida e fala, agora eu preciso mudar isso, porque eu quero viver essa palavra. Nós não estamos nos alimentando bem. Se lembra lá de Daniel? Daniel e todos aqueles homens foram levados, aqueles jovens, né? E lá foi posto o quê? Uma mesa. Imagina uma mesa para quem é gordinho. Cheio de comida boa. Ninguém está vendo, pastor não está olhando, liderança não está vendo, estou aqui mesmo exilado. Eu vou comer. Eu vou encher meu bucho, porque eu não sei o dia da manhã. Aqueles jovens, ele fala, não, eu não quero. Eu vou abrir mão disso. Me dá somente esses alimentos. E no final nós sabemos que a aparência deles, a força deles era maior do que aqueles jovens que comeram e se contaminaram com a comida do rei. A igreja tem comido tudo que o diabo tem lançado. O que a Bíblia diz que você é? Qual é o alimento que você tem comido dentro da palavra? O Senhor diz que você é forte, que você é corajoso, que você é mais que vencedor. Aí você vê uma igreja assim. Quem faz isso com você é Satanás. Ele faz assim, mas o Senhor te levanta. Nós precisamos nos alimentar daquilo que os céus diz ao nosso respeito. Precisamos ter disciplina. Quanto tempo de oração você tem tido? Quanto tempo você tem gastado na presença do Senhor? E não é gastado a ponto de esvaziar, é tirar de você para se encher dele. Você lembra que eu falei no Pentecoste? Quando você entra no rio, não é que você tem mais de Deus, é que Deus tem mais de você. Eu tenho certeza que pessoas aqui entraram o ano com algumas ideias. Esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou jejuar mais, eu vou ler mais a Bíblia. Passou metade do ano. O quanto disso você fez? A gente começa com todo o gás, aí chega na metade, só lê a Bíblia na igreja, chega para orar, não consegue orar, não dobra mais os joelhos, não tem mais reverência. E aí você quer ser um crente forte? Aonde? Aonde você vai vencer batalha? Aonde você vai conseguir avançar no reino? Você vai ficar para trás. E a Bíblia está dizendo, o apóstolo falando, olha, todos correm, mas só um chega, que eu e você possamos ser esse um que vai chegar. E vamos alcançar a coroa. Não vamos ficar para trás, não vamos desistir, não vamos parar. É hora da igreja tomar um posicionamento. Eu vou me tornar um atleta. Eu vou ter disciplina na oração, no jejum, no meu momento com Deus, com consagração, porque eu quero alcançar o alvo. Paulo fala assim, ó, eu não sou como um louco que fica dando murro no ar. Ele sabe o tipo de guerra que ele está enfrentando. Aí a gente sempre vai ter uma igreja que dá 2 passos para frente e 1 para trás. Não sai do lugar, é hora da igreja avançar. Ei, atletas, se levantem, se alimentem, comam bem. Esses homens aqui, esses atletas, eles têm muita renúncia. Eles poderiam, talvez, para alguma festa. Eles poderiam gastar tempo com todas as outras coisas. Mas eles resolveram ter uma vida de disciplina. Por quê? Porque eles queriam estar bem. Para correr e alcançar um objetivo. A gente não quer renunciar a nada. Tem crente que está em cima do muro. Hoje serve ao Senhor e amanhã não serve. Não dá. Você não vai chegar a lugar nenhum. Começa a olhar. Porque a Bíblia te diz que você é um atleta. O que você tem comido? Qual é a sua disciplina acerca do reino de Deus? O que você tem se alimentado?
que o templo do Espírito Santo, esse templo construído para a glória do nome dele, tem feito. Precisamos entender, o atleta, ele não faz o que ele quer, porque ele tem um alvo, e nós temos um alvo, e o nosso alvo não é aqui. Aqui nós vamos falar do amor de Cristo, nós vamos trazer pessoas ao entendimento. Vocês sabem que hoje tem uma marcha? Quem é que orou? Quem é que abriu mão do seu cafezinho, do seu almoço, fala, Jesus alcança, transforma, o Senhor morreu por aquelas pessoas, traz um impacto, porque aquelas ruas, uma semana antes, passou pessoas declarando que o Senhor Jesus é o dono de tudo. Quando aquelas pessoas tocarem aquele solo, que eles sejam tocados pelo teu Espírito. Sabe o que eu ouvi crente falando? Olha, criticando. Eu fico, Jesus, que visão de reino é esse? E eu falei, Senhor, quando eles tocarem naquele solo, a presença dos teus filhos vai tocar na vida deles. Tem pessoas ali que vai cair endemoniada e vai achar que não é, mas é o poder do nome de Jesus, porque a igreja está em pé. Amados, atleta, disciplina. É isso que nós precisamos. Então, quando fala de atleta, fala de mim, de você. Você está correndo para alcançar alguma coisa. Você quer alcançar? Ok. As coisas do mundo? Amém. Não é errado. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. Nós estamos de passagem. E digo de passagem muito rápida. Porque tem pessoas que vão conseguir aí ver o arrebatamento, né, coletivo. Tem outros que Jesus fala assim, não, quero você hoje. Nós no sábado aqui, nós fomos impactados com a presença do Senhor. Né? Eu tive um tempo com o corpo diaconal, aqueles que servem à mesa. E o Senhor nos deu estratégia de batalhas, de guerra. E no sábado aqui foi um derramar. Mas não pode ser só um dia. Tem que ser todos os dias. A manifestação do Espírito Santo dentro de nós tem que ser todo dia. Todo dia eu me levanto com o único propósito. Senhor, eis-me aqui. Que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mas nós levantamos e falamos, Senhor, eu quero, eu preciso, nanã, nanã. Colocamos uma lista de mercado na mão de Jeová. Você vai continuar com essa lista. Agora, se você obedecer, se obedeceres os meus mandamentos e me ouvires, então vocês comerão o melhor dessa terra. Então, amados, disciplina. Aonde você quer chegar? Qual é o seu alvo? É céu. E você quer ir sozinho? Será que não tem ninguém que você queira levar junto com você? Essa pessoa não merece um tempo seu de oração, de jejum, de súplica, de batalha. As pessoas aí fora não merecem. Esse egoísmo cristão tem que cair por terra. Nós temos que aprender que aonde nós fomos, tem um Deus que quer se manifestar através de nós. Se eu sento numa mesa, alguém senta, se sentar comigo vai receber Jesus. Se eu for no mercado, alguém encostar perto de mim, recebe Jesus. Nós estamos aqui para declarar o reino. Agora, será que aonde você está sentado, na mesa que você está comendo, com as pessoas que você está vivendo, você pode falar de Jesus? Tem crédito? Atleta, se preparem. Já foi dada a largada. Já foi dada a largada. Deus falava muito comigo quando eu vi a marcha, que eu via Jesus, todos eles. Aquele mundaréu de gente está correndo todo mundo para um propósito. Todo mundo está correndo para um mesmo lugar. Todo mundo com as suas igrejas, com problemas, com falha. Todo mundo querendo ser moldado, ser transformado. Todo mundo para ser desapegado de alguma coisa. Mas toda aquela multidão de jovens, de velhos, de crianças, todo mundo correndo para um único alvo, Jesus. Meu coração queimava quando eu li essa palavra. Eu nem sabia que estava aqui hoje. Eu falava, Jesus, todos eles correndo, uma maratona. Tinha uns que estavam lá na frente, tinha outros que estavam no meio, tinha outros que estavam lá no final, mas todos eles com um propósito, o reino de Deus e a sua justiça. Era isso, declarar o reino de Deus. E isso é um atleta. Agora a Bíblia vai falar também, que a gente leu, sobre o soldado. Já o soldado, quando Timóteo está falando aqui, já não é aquilo pessoal, é comunitário. Porque um soldado, quando se alista, ele não se alista para guerrear só por ele. É para uma nação, para uma bandeira.
é para proteger outros, para ir para a batalha para os outros. Então, você tanto é chamado para cuidar da sua vida como um atleta em Cristo, combatendo o bom combate contra você, esmurrando a sua própria carne, se levantando dentro do reino, para fazer a vontade daquele que te chamou, como também você foi chamado para fazer parte de um exército. O soldado vai e se alista. E quando ele se alista, que ele entra dentro do quartel-general, ele precisa também ter uma vida de disciplina, de bons alimentos. E ele precisa também ter condicionamento físico. Aqui o atleta ele vai correr por si. A salvação é individual, amém? E se você tiver algum requisito que você não está cumprindo, você vai correr e vai receber uma coroa corruptível, como muitos homens têm recebido, né? Todo mundo olha e fala, olha que legal! Nossa, pastora! Isso aí não vale de nada, porque diante do Senhor somos todos iguais. Todo mundo é servo, todo mundo foi chamado para servir. Agora, o soldado não. O soldado ele se prepara para guerrear pelos irmãos. Os soldados estão indo para a batalha sem saber qual é a família. Se a família está preocupada em orar por ele ou não. Se a família conhece. Amados, é só você olhar as guerras que nós estamos vendo por volta do mundo. Esses homens que estão indo para a batalha, defendendo famílias que ele nem conhece. Pessoas que nem vão lembrar do nome deles. Que nem vai cuidar da família deles. Mas eles vestiram a roupa do seu país, pegaram a bandeira do seu país, se alistaram com um propósito, se prepararam fisicamente para a batalha, conhecem as armas que vão usar para defender uma nação. Nós precisamos em defesa do evangelho. E aí começa a vir na minha mente uma pessoa que vai, né, uma polícia, vai numa comunidade, vai guerrear numa comunidade. Que tipo de arma que ele entra? Vamos lá. Um 38, uma arma normal que a gente escuta falar. Porque se ele lançar uma bomba na comunidade, ele vai matar inocente, vai ou não vai? Agora, se é uma guerra entre nações, ele pode ir diante de um monte de soldados somente com uma arma 38? Não. Ele precisa conhecer a arma que ele está usando. Ele precisa saber o terreno que ele está lidando. E precisa saber a guerra que ele está lutando. Para usar as armas específicas. E um bom soldado, se não estiver preparado, não pode ir para a batalha. Na linha de intercessão acontece isso. Se eu estou na linha de intercessão, a pastora Viviane é a nossa líder. Se você está ferida, automaticamente ela me tira. Quando eu vou entrar no grupo, cadê? Está lá, não posso acessar o grupo. Vou lá, pastora, o que está acontecendo? Você está ferida, está acontecendo isso, isso. Você vai cuidar da sua casa, você vai cuidar de você, vai cuidar, nós vamos orar. Quando você estiver preparado, a gente tem uma reunião. Você voltando, você volta para o campo de batalha. Você vai para a trincheira. Porque você não está preparado para a guerra. E o crente quer ir para a batalha de qualquer jeito. Quer guerrear de qualquer maneira. Está morrendo e leva a igreja junto. Porque, amados, faltou o quê? Disciplina. Renúncia. Aqueles soldados, como a pastora falou, renunciaram uma vida de comodismo por amor ao reino, à nação, por amor a outros. Eles renunciaram. Acabar o culto agora, sentar na sala, um belo refrigerante, um macarrão, né? Oh, delícia, né? Um frango bem temperado. Eles renunciaram para saber lá o que eles vão comer, a hora que vai comer. E que nem a pastora falou, sentado na porta, esperando uma moedinha cair. Opa, caiu o dinheiro do pão, vou levar para as crianças. Amados, o que eu quero dizer para vocês é que é hora de nós tomarmos posicionamento. Você, como atleta, você precisa olhar para a sua vida e ver o que você está comendo. Ver a quantidade que você está comendo, se é suficiente para você correr e combater o bom combate, para você chegar lá no final e falar, olha, eu consegui, eu cheguei. Se você não vai morrer no meio do caminho, se você não vai desistir no meio do caminho, se você não vai parar no meio do caminho, porque você não tem fôlego, porque você não consegue. Se for eu para correr, eu paro no meio do caminho. Eu não tenho fôlego, eu não tenho resistência, porque eu me alimento mal. Agora, espiritualmente falando, o que você tem comido? Muitas pessoas gastam horas lá no Instagram, não é errado. No Facebook, não é errado. Quanto tempo você gasta aqui? Comendo e bebendo.
Quanto tempo? Se eu falar para você, você tem um caderninho aonde você anota o que Deus está falando com você? Você tem um caderninho de estudo? Você sabe fazer uma devocional? Não sabe. E aí, você vai correr. Aí você começa a se cansar. Aí hoje já não vou para o culto. Amanhã não vou para a oração. Porque você está sobrecarregado e cansado. Atletas, se levante. Já foi dado a largada. Já foi dado a largada. Olha lá o alvo, é para lá que eu vou. Se alimenta, levanta. O Senhor falou tanto comigo, eu falei, Jesus, eu preciso tomar vergonha na cara. Eu quero viver, eu falo para todo mundo, eu quero viver 100 anos. Eu não vou viver mais 20 se eu continuar com essa preguiça. Se eu não quiser andar. Meu marido olha para mim, filha, você precisa perder peso. Eu sei. Mas aí quando vinha a pizza, lá vai eu. Me encher de gordura. Até quando nós vamos se encher de lixo espirituais, achando que estamos nos alimentando de coisas que nos fortalecem? Uma igreja que não está preparada para correr, que não tem fôlego, morre no meio do caminho. Então precisamos olhar. Soldados. Se você se alistou, se você falou, Jesus, eis-me aqui, antes você não tivesse falado. Mas se você falou, Senhor, eis-me aqui, então começa a olhar a sua vida se você verdadeiramente é um soldado. Se as nossas armas estão direcionadas para quem merece ser metralhado, porque a nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue, é contra principado, potestade, toda a hoste da maldade que está nos lugares celestiais. Eu tenho que olhar e falar, peraí, esse demônio... Pá, 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 pá. A Bíblia diz que é uma casta de demônios que só sai com oração e jejum. Então não adianta cantar, olhar para aquele... Não adianta adorar. Ele não vai sair. Não adianta. Não adianta vir aqui, eu vou trazer uma boa oferta. Não adianta. Você tem que matar a sua carne. O jejum é para quê? Para falar assim, olha, eu vou me diminuir para que ele cresça dentro de mim. Para ter visão aberta, olhos abertos. Porque quando eu tenho do Senhor, eu entendo os planos dele. Aí eu olho e eu identifico quem está vindo contra mim. E aí eu tenho autoridade, posicionamento para falar, aqui não. Fora isso, é só passar fome. Se você não sabe jejuar, você só está passando fome. E isso não vai adiantar de nada. Não tem poder para tirar essa casta de demônio que tenta entrar no meio da igreja. Nós estamos em guerra. Eu falei isso aqui na quarta-feira. A igreja Kairos precisa ter um entendimento. Nós estamos em guerra e não é um contra o outro, é contra Satanás. O Senhor nos colocou neste lugar e você tem que olhar este lugar e falar, Senhor, se eu não tenho, envia. A Bíblia diz que em Atos aquelas pessoas estavam orando, buscando ao Senhor. E o próprio Deus acrescentava o número de pessoas que iam ser salvas. Por isso, a partir de agora, a nossa primeira estratégia, como soldado, é durante 7 dias, um propósito de oração. Não é campanha, é propósito de oração. Essa igreja vai estar aberta, porque aqui é um campo neutro. Nós vamos na casa dos irmãos, porque a gente já foi o mês inteiro. O mês inteiro da família, a gente foi e oramos pela sua casa. Então, é hora de vir à igreja. E aqui combater o bom combate. É chegar... Não é falar, oi, tudo bem? Ah, não. É dobrar o joelho e falar, Senhor, eis-me aqui. Estou alistada. E eu quero me preparar para essa batalha. Porque nessa batalha eu não vou sair envergonhada. Nessa batalha a minha casa não vai perecer. Nessa batalha a minha igreja não vai perecer. Nessa batalha eu vou tomar posicionamento e o reino de Deus vai avançar. Eu vou ganhar o maior número de vidas possível enquanto eu tiver fôlego de vida. Você está respirando aí, você acha que é por quê? Respira aí. Esse ar que está aí é para quê? Só para você ficar bonito na foto? Há um propósito. Qual é o propósito? Povoar o reino dos céus. Toda vez que você acordar pela manhã e você... Misericórdia que se renovou sobre a sua vida é o motivo de você estar em pé. É porque hoje o Senhor me deu fôlego de vida, porque tem uma alma que precisa saber que o Senhor é Deus. Você não pode, de maneira alguma, deitar um dia sequer
Sem falar, hoje eu vou deitar, mas eu falei do amor de Deus para quem não conhece. Hoje eu orei por alguém. Hoje eu ministrei sobre a vida de alguém e não precisa ser só aqui. Todos nós precisamos fazer o ID. O Espírito Santo está queimando. O Espírito Santo está queimando dentro de nós. Eu fiquei imaginando a pastora naquele lugar. Falei, puxa vida. Eu imagino a glória estendida sobre aquele lugar, a graça e a majestade do Rei sobre aquele lugar, os Espíritos Santos, sabe? O Espírito de Deus, os anjos. Eu imagino, amado, eu sou doida. Crente tem que ser doido. Você tem que sair dessa terra, parar de olhar o seu problema, parar de olhar essa parede e olhar para o alto. Quando você vê uma atmosfera dessa, aonde a pastora estava, aonde a presbítera estava, aonde a passeata estava, você tem que ver os anjos batendo as asas e dizendo santo, santo, santo. E Jesus falando, valeu a pena o chicote, valeu a pena as travas na mão, valeu a pena, porque é um povo que me adora. Valeu a pena. Aí você acorda cansadinho, entristecido, é lógico, amado. Nem todo dia você vai estar essa potência. Nem todo dia você vai estar essa fortaleza. Mas se você tiver de Deus e Deus tiver de você, Ele diz, diga ao fraco, você é forte. Porque quem está dentro de você é uma fortaleza. Você tem dentro de você uma bomba atômica, poderoso para destruir as trevas, para transformar corações, para trazer vidas ao arrependimento. E o reconhecimento de quem é Deus. Quando você olhar, eu lembro que a Bia, a minha nora, quando a gente estava no outro ministério, ela fazia a gente olhar para o espelho e falar, eu sou grandão. Era uma dinâmica que ela fazia na escola bíblica. Eu guardei aquilo. E quando você acorda, sabe, murchinho, triste, você olha para o espelho e fala, peraí, essa carcaça que o espelho está me mostrando não é quem eu sou. Porque quem eu sou é quem mora dentro de mim. E eu vou me levantar. Porque Ele vai me fortalecer. Ele vai me colocar em pé. E quando o inimigo começar, eu falei, aqui não. Eu sou grandão. Eu sou fortão. Porque o Deus que habita dentro de mim, Ele é poderoso. Pare de ficar orando, pela sua conta, pelo seu emprego. Ah, pastora, mas, ei, faz a vontade dele, o resto ele faz por você. Enquanto você trabalha para o reino, ele trabalha para você. O altar, o Senhor nunca ficou devendo nada para os seus filhos. Faz a sua parte, que as outras coisas ele acrescenta. Vamos tirar os nossos olhos da terra e vamos colocar os nossos olhos no céu. E eu convoco vocês a continuar orando pelas guerras, por Irã, pelo Iraque, por Jerusalém. A Bíblia fala, olha, ficai de olho lá em Jerusalém. O olho do crente tem que estar lá. Quando você vê a movimentação, ei, o rei está voltando. E no sábado, na sexta-feira, foi falado, se ele chegasse hoje e te levasse, se hoje fosse seu último dia, você cumpriu todos os requisitos de um atleta, de um soldado, missionário fez missões, evangelista fez evangelismo, pastores apacentaram, líderes lideraram. Muitos vão ter surpresa. Senhor, eu sou a pastora Vanilda. Eu na Cairós eu preguei. Eu falei. Veio pessoas ali endemoniadas, eu expulsei no teu nome. Ele olha assim para mim. Tem requisitos que não foram cumpridos. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, malditos. Amados, isso me dá um medo. Fala, puxa vida. Eu desisti de tanta coisa, eu renunciei tanta coisa, corri tanto para quando chegar lá, não chegar. Negligência, preguiça. Eu quero viver 100 anos, mas se eu não mudar minha alimentação, e se eu não começar a pôr essa carcaça para andar, não vai. Não vou ver meu bisneto, que eu tanto quero, que ninguém quer me dar. Não vou ver o casamento dos meus filhos. Eu preciso me cuidar, porque eu sou templo do Espírito Santo. As pessoas,
como diz a palavra, uma nuvem de testemunha. Tem pessoas que você nem imagina, estão olhando o seu andar, o seu falar, o seu caminhar. E através do testemunho que você dá, essa pessoa fala, eu quero ser como ela, eu vou para a igreja. Se Jesus falar lá, eu vou lá. Agora tem pessoas que falam, para ser como ela? Tá bom, vou continuar do jeito que eu estou. Tem pessoas que estão olhando para nós. E ai daquele por quem vier o escárnio. Ai daquele que envergonhar o nome do Senhor. Por isso precisamos, como atleta, nos colocar em disciplina, em renúncia, nos alimentarmos, comermos bem. E já que você é soldado, se coloque num campo de batalha, não deixa seu irmão morrer sozinho, não deixa seu irmão perecer sozinho, para de ser covarde, sai de trás da trincheira, você que tem fôlego de vida, vai para a batalha. E pronto. Confia no Senhor, o general de guerra, o Deus de batalha. Ele não vai deixar você perecer.